Louvado seja Deus. Tia Filó não, tia Maria e tia Maria Lúcia e minha mãe Maria. Louvado seja Deus. E seu Evandro Novaes, né? Vamos fazer aqui um culto aqui online. Tá sendo. Estou gravando aqui o culto aqui para. Oi? Filó, ele chegou agora da Unicamp, seu Vando. Eu vou gravar agora, está sendo gravado e vou trazer essa palavra aqui e já, em nome de Jesus, nós faz a oração da fé. Hoje eu quero falar com vocês e com quem vai estar ouvindo, né, a gravação que está sendo gravado. Quero falar com os irmãos e com as irmãs e com a minha família, né, uma mensagem do Espírito Santo para todos nós, para todos que estiverem ouvindo, né. Nos dias de hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo muito caso de depressão, né? Muitas pessoas com depressão. Qualquer problema, situação difícil que vem de contra a pessoa, ela já cai em depressão, né? Já fica deprimida e uns perdem até a vontade de viver. No caso, eu tenho um amigo meu que hoje eu conversando com ele, está aí no Brasil, e ele está passando por uma luta difícil, e ele caiu em depressão, está tomando remédios antidepressivos. Conversando com ele falou para mim, eu perdi a vontade de viver, perdi a alegria, eu estou desmotivado, desanimado para tudo, o meu querido irmão, pastor Tarcísio. Eu queria ajuda, né, espiritual, né? Conversei bastante com ele, incentivei ele a se entregar mesmo para Jesus 100% e aguardar no Senhor, porque se Deus curou, Ele cura e Ele ainda tem poder para curar futuramente. Então, o fato é de se apegar mesmo com Jesus. Eu tenho certeza que Ele tira a gente dessa depressão, né? Tira pessoas da depressão. É só se entregar mesmo para Jesus. O remédio ajuda, porque Deus deixou a medicina, deixou os médicos, né? Mas a palavra é mais forte do que qualquer remédio. A presença de Deus é mais forte do que qualquer remédio, para ajudar o remédio também, né? Em nome de Jesus, que a palavra ela traz conforto, a palavra ela traz fé e esperança para o nosso coração. E a palavra do Senhor que eu quero falar, que a gente tem que pôr na Bíblia aqui, não fica nas minhas palavras, mas na Escritura Sagrada, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E aqui por diante a gente vai ver alguns versículos da Bíblia que vai falar a respeito de depressão e como a gente se livra dessa maldita depressão em nome do Senhor Jesus. 1 Reis 19,4 vai estar falando assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então aqui a gente está vendo o quê? O caso de uma depressão na vida de um profeta que estava ligado com Deus, um profeta muito usado por Deus, profeta Elias. A depressão é uma realidade nos dias de hoje, uma realidade dolorosa, que está afetando milhões e milhões de pessoas. Não somente no Brasil, mas em todo o mundo a gente vê essa maldita depressão tomando a vida de pessoas. Então, para quem está enfrentando ou enfrenta a vida, né, pode parecer insuportável, né, uma depressão. Uma depressão, ela pode ser insuportável, sem saída, sem esperança. Mas, no entanto, aqui, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, nos oferece o quê? Esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, a Bíblia nos mostra aqui que ainda há esperança. E a história aqui do profeta Elias, né? Aqui é ele é um dos maiores servos de Deus, vamos dizer assim, né? Ele nos mostra aqui que até os mais fortes, como Elias, até os mais fortes que buscam Deus, estão com Deus, podem ser atingidos pela essa maldita depressão, né? E como Deus responde com graça e compaixão, né? Ele responde com graça e com compaixão para nós. Aqui nós vamos ver nessa história de 1 Reis 19, né? Explorando bem aqui, como ele passou de uma grande vitória, que ele acabou de vencer ali os profetas de Baal, né? Matou a espada,
Nós vamos ver aqui como que esse profeta, esse homem, passou de uma grande vitória, que é caso que acontece com as pessoas também, né? Tão felizes que receberam o milagre, mas de repente cai numa maldita depressão, cai de um problema. Então aqui o profeta Elias passou por depois logo das vitórias dele, ele passou por um profundo desespero, né? E Deus, o que Deus fez? Deus restaurou, né, a vida do profeta Elias. Então aqui oferece para nós esse texto bíblico importantes lições para nós de como, né, Deus ele cuida de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Como o caso do profeta Elias. Se ele cuidou de Elias, ele também cuida da gente, né? Então Elias aqui é um grande profeta em tempos de crise, né? Em tempos de crise é um grande profeta que enfrentou problemas, dificuldades. Elias era um profeta o quê? Poderoso, né? Levantado não foi por homens, foi levantado por Deus, numa época de grande apostasia que estava em Israel. E o povo de Deus ali, o povo havia se afastado de Deus, né? Não buscavam mais Deus. E eles começaram a fazer o que? Eles seguiam quem? O povo de Israel seguia os ídolos, né, de Baal, né? Sob a influência de quem? Daquele rei abençoado, a influência do rei Acabe e da sua esposa, a rainha Jezabel. Elias ele foi chamado para confrontar esse mal e restaurar em Israel a adoração ao verdadeiro Deus, ao grande Yahvé, o Deus poderoso. E a Bíblia vai dizer para nós, em 1 Reis 18, 21, vai dizer assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Está escrito aqui na palavra. Elias ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, pedindo ao Deus verdadeiro que respondesse com fogo para consumir o sacrifício que estava ali. E Deus respondeu à oração de Elias de forma miraculosa. Deus respondeu, mostrando ali para o povo de Israel, né, que ele era o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o único Deus. Foi uma vitória tremenda naquela hora sobre os profetas de Baal. Mas logo depois dessa vitória, Elias enfrentou uma crise agora, mas agora já não é com o povo, agora foi uma crise pessoal, uma crise com ele mesmo, pessoal, ele com aquela mulher doida, né? Desespero de Elias a gente vê aqui. Apesar da vitória no Monte Carmelo, Elias ele foi tomado pelo medo quando Jezabel ameaçou a sua vida. Ele fugiu para o deserto, se isolando de todos. E o que ele desejou ali na palavra de Deus? A Bíblia diz que ele desejou morrer. Desejou morrer. Esse é um dos momentos mais humanos e vulneráveis, vamos dizer assim, do profeta Elias. Onde ele expressa o seu desespero, onde ele expressa ali o seu cansaço. E a Bíblia vai dizer para nós em 1 Reis aqui, 19, versículo 3 e 4, vai dizer assim: e Elias teve medo. Elias teve medo. E levantou-se para salvar a sua vida. E se foi. E chegou a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você viu aqui a depressão, o medo, o pavor que ele estava, o profeta Elias, de chegar a pedir para Deus, está escrito aqui na Bíblia, de chegar a falar: Senhor, já basta, né? Quero morrer, não aguento mais. Tinha acabado de ter uma grande vitória e agora vem uma ameaça e ele cai nessa depressão, cai nesse pavor. É depressão, ele estava com depressão, porque ele perdeu a vontade até mesmo de viver. Então Elias, aqui a gente vê que o profeta Elias aqui, a gente vê que esse profeta, esse homem de Deus que foi escolhido por Deus, ele estava o quê? Esgotado. Ele estava esgotado. Não apenas fisicamente, não só isso, mas ele estava esgotado emocionalmente e espiritualmente.
Ele sentiu que a sua missão aqui era um fracasso e que não havia mais propósito de continuar a vida dele nessa terra. Esse é um sentimento comum entre aqueles que lutam contra a depressão, né? Não é assim que eles se encontram, as pessoas que estão deprimidas, sem força de vontade, né? Sem vontade de viver. A fala deles é como se fosse um choro, e conversa com a gente como se fosse um choro. Qualquer coisinha sai lágrimas, não é assim? Né, tia? É. A gente perde o prazer, você não tem prazer em nada também. Perde o prazer, não tem prazer em nada. Então aqui nós vemos que Elias, que essas pessoas, tem pessoas que lutam contra a depressão, né? A sensação de que dessas pessoas tá com depressão é de que tudo está perdido, né? Para eles tudo está perdido, não tem mais esperança. É assim que eles se encontram. É assim que uma pessoa que está com depressão se encontra, né? Mas aqui a gente vê que Deus dá uma resposta para Elias. Deus dá uma resposta para a depressão que Elias estava enfrentando. Deus tem uma resposta para nós que enfrentamos tribulações ao ponto de cair em depressão. Sempre Deus vai ter uma resposta para nós, para nos ajudar, né? Se a gente buscar ajuda em Deus e se pegar com Deus, pessoa que tem depressão, olhar para Jesus mesmo, se entregar, eu tenho certeza do que eu estou falando. Se Deus mostra para nós aqui, se Deus fez isso com Elias e com tantos outros personagens na Bíblia, não foi só Elias, tem mais. Deus pode fazer com nós também nos dias de hoje, né? Ao invés aqui de repreender Elias, né? de Deus repreender Elias, ao invés de Deus repreender Elias por sua falta de fé, né? Que tem gente que repreende, você está assim porque não tem fé, né? Deus não repreendeu por causa da fé de Elias, né? Ao invés de Deus repreender Elias por falta de fé, Deus respondeu com o quê? Compaixão. Deus, ele tem compaixão quando a gente não tem fé. Deus tem compaixão quando a gente não consegue abrir a Bíblia, escutar ou ler uma passagem inteira da Bíblia, porque começa a abrir a boca, dá sono, dá vontade de dormir. Imagina se a gente está sem depressão. Acontece isso, desânimo de buscar a vida espiritual, porque é uma luta tremenda da carne contra o espírito. Agora imagina uma pessoa com depressão, se torna mais difícil. Então a gente tem que ter compaixão, e Deus tem compaixão, né? O que Deus fez nessa compaixão? Deus enviou um anjo para cuidar do profeta Elias. Deus enviou um anjo, oferecendo para ele comida, o profeta Elias, água e descanso, né? Deus reconhece, né? Deus reconheceu aqui a necessidade de Elias. Deus reconheceu, né? Por descanso, recuperação antes de qualquer outra coisa. É o que? Descanso no Senhor. Descansar no Senhor. A Bíblia diz para nós em 1 Reis aqui, capítulo 19, versículos 5 e 8, vai dizer assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Ele estava o quê? Descansando. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo, né? Olha aí, Deus enviou um anjo. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e o que ele fez? E tornou a deitar-se. Foi descansar, comeu, bebeu, agora vou deitar mais um pouquinho, vou descansar. O que aconteceu depois? E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, né? A Bíblia vai dizer que ele caminhou 40 dias, só com aquela alimentação e com aquela água. Ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe, né? O monte de Horebe, o monte de Deus. Então Deus aqui não exigiu nada do profeta Elias. Deus não exige nada de mim, não exige nada de ninguém. Deus não exige que a gente... Por quê? Porque nós não temos força em nós mesmos. Quem tem força e poder é Deus. Ele nos fortalece na fraqueza. Ele nos ajuda na hora das dificuldades. É Ele que tem a força. Ele é todo domínio, Ele é todo poder, Ele é toda força, Ele é toda paz, Ele é toda saúde. Sem Ele nós não somos nada. Então Deus não exigiu nada do profeta Elias naquele momento.
Naquele momento, ele simplesmente proveu para as suas necessidades básicas. Isso nos mostra e ensina que em nossos momentos de maior fraqueza, Deus, eu estou falando de pessoas que estão enfrentando problemas de depressão e estamos aprendendo, porque no dia que nós tiver depressão, nós vamos entender isso também. Porque pode ser que amanhã nós vamos passar por uma luta, o inimigo vai querer pôr uma depressão dessa em nós, mas nós estamos revestidos pela armadura de Deus. Nós vamos lembrar dessa palavra. Então, na fraqueza, no momento de maior fraqueza, o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós de forma prática e compassiva. Às vezes, o que mais precisamos é descansar. É descansar. É alimentar-nos adequadamente. É permitir que o nosso corpo e a nossa mente se recupere de tantos problemas e tantas lutas. Precisamos descansar. Tem um tempo para nós, para a pessoa se recuperar. Após se recuperar suas forças, que nem recuperou-se Elias ali, né? Após ele recuperar as forças dele, a Bíblia diz que ele viajou até o Monte Horebe. O mesmo lugar onde Moisés, né, recebeu o quê? Ali no Monte Horebe? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. No mesmo lugar. Ali ele teve um encontro com Deus, que seria decisivo para a sua recuperação emocional e espiritual. Elias, ele esperava o quê? Ele esperava que Deus se manifestasse de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda. Mas o Senhor escolheu se revelar de uma maneira surpreendente. A Bíblia, olha aqui que a Bíblia vai falar em 1 Reis 19, 11 e 12. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Você entendeu aqui o versículo da Bíblia? O que Deus está fazendo? Deus escolheu falar com Elias em uma voz mansa. Olha como que Deus escolheu falar com Elias. Uma voz mansa, uma voz delicada, né? A voz do Espírito Santo, ela é tão mansa que quando ele fala, a gente já sente aquela paz. A gente já sente que não existe nada de mal na nossa vida. Aquela voz gostosa do Espírito Santo. Aquela voz mansa: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Você é menino dos meus olhos. Eu tenho projetos que são eternos para vocês. Eu tenho coisas grandes que eu já preparei para vocês na eternidade. Isso tira qualquer depressão. As coisas que nós enfrentamos nos dias de hoje não se compara com a glória de Deus que está por vir para a nossa vida. É o que o Espírito Santo faz para nós, é o que ele traz à nossa memória. Isso nos lembra que muitas das vezes Deus não se revela nas grandes manifestações externas, mas no silêncio, né? Como a minha mãe pediu aquele dia o louvor do silêncio, né? Lá na igreja, no dia que eu fui pregar aí, a mãe pediu para o coral, para o grupo de louvor e adoradora, cantar no silêncio. No silêncio Deus está, né? Então, elas foram e cantaram. Então o silêncio, na calma, né? Deus, ele fala conosco em nossos momentos de quietude. Quando finalmente conseguimos silenciar o ruído à nossa volta e dentro de nós, aí Deus vem e começa a falar conosco, né? Então aqui em tempos de depressão, né? Vamos ver aqui para depressão. Em tempos de depressão, é comum, é muito comum, né? Vamos dizer assim, procurarmos soluções, ou solução, né? Vamos pôr no plural, soluções imediatas, né? Talvez dramáticas para os nossos problemas. Queremos resolver do nosso jeito, queremos resolver da nossa força. No entanto, que Deus, o Todo-Poderoso, muitas das vezes nos encontra no silêncio, quando estamos quietos. Ele nos chama a uma intimidade profunda com Ele, onde podemos ouvir a voz dele claramente falando conosco. Então a gente tem que ter o quê? Reservar um tempo, reservar momentos de silêncio e meditação. Que nem a mãe tem um laguinho ali, né? Vê quando a mãe vai no laguinho ali, a mãe fica olhando para aquelas águas, parece que eu estou vendo a mãe olhando para aquele barulho das águas, e só vê os lábios mexendo.
É Deus falando, né? Só os lábios mexendo e a mãe conversando e falando da família, falando das necessidades, falando do controle. E Deus gosta disso, Ele responde através de alguma coisa, Ele sempre nos responde. Então, é necessário, é bom a gente reservar um momento de silêncio e meditação, onde você pode, né, se afastar das distrações, ouvir a voz suave de Deus. Que nem muitas vezes já falei, tem gente que prepara a casa para o cachorro, prepara uma casinha para o gato, prepara uma casinha para o periquito, prepara um lugarzinho de guardar as toalhas, prepara um lugarzinho de guardar sapato, tem a sapateira. Mas e o lugar para falar com Deus? Aonde é o lugar para falar com Deus dentro da casa? É preparado um lugar reservado? Né? A Bíblia diz que a gente entra no quarto e fala com Deus, mas até mesmo dentro do quarto a gente entra, tem o cantinho reservado onde a gente fala com Deus. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer canto, é um lugarzinho onde fala, acalma a voz e fica ali em meditação. Eu fico observando aquelas pessoas que ficam assim, não sei qual que é, se é o Buda, quem é, que eles ficam assim, em silêncio, né? Esperando uma resposta de alguma coisa do outro lado. E nós ficamos em silêncio, Deus vai falar com nós, né? Nós precisamos afastar das distrações. Nós precisamos se afastar de distrações. Você que está em depressão, se afastar de barulho, de distração e ouvir a voz suave do Espírito Santo. A voz suave de Deus, né? Vai para um lugar reservado. Fique em silêncio. Fala só em pensamento com Jesus, com o Espírito Santo. Ele vai responder, ele vai trazer força. Ele está pronto para falar com você que está em depressão, você que está enfrentando luta. Jesus está pronto para falar com você. Mesmo que seja de forma simples ou de uma forma tranquila. Não sei quem vai estar ouvindo esse áudio, né? Mas passe para frente. Alguém vai precisar ouvir essa mensagem, né? Aqui a gente vemos que tem uma missão aqui, né? A renovação de Elias, né? A missão renovada de Elias. Ele foi renovado após esse encontro transformador. Deus deu a Elias uma nova missão. Ele não apenas restaurou o espírito de Elias, o nosso Deus, que Elias estava com o espírito quebrantado, vamos dizer, acabado, né? Estava com o espírito morto, o espírito dele, entre a alma e espírito, né? O espírito de Elias, a alma de Elias estava abatida. Mas também Deus deu para ele aqui, não só renovou, mas Deus deu para ele também um propósito para ele renovado. Deus instruiu Elias para quê? Olha que Deus pediu para Elias agora, depois de renovar, trouxe ele a autoestima novamente, né? Você que está com depressão, não pense que a sua vida acabou, a sua caminhada é longa. Deus tem projeto para você ainda. Deus tem coisas grandes para você ainda. Elias achou que tinha acabado, mas Deus instruiu Elias a o quê? A ungir novos líderes, né? E a preparar um sucessor para ele. A qual quem foi o sucessor de Elias? O profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer para nós aqui, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: e o Senhor lhe disse, vai, olha o que Deus fala para o profeta Elias, vai, né? Volta pelo caminho, mesmo caminho que ele veio, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge, né, a Azael como rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, você vai ungir como rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, tu vai ungir ele como profeta em teu lugar. Olha a missão que Deus deu para Elias, depois de levantar, depois de curar a depressão, depois de trazer para ele esperança. Deus deu para ele mais projeto. Você que está com depressão, Deus vai te curar e Deus vai usar você como instrumento nessa terra. Pessoas vão olhar para você e vai falar, quem te curou? Você vai falar, foi Deus, porque Deus tem um projeto para a minha vida. E você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então Deus mostrou aqui a Elias que seu trabalho aqui estava longe de terminar. Como ele pensou, chega, basta, me mata, né? Estava longe de terminar. Ele ainda tinha um papel vital no plano de Deus, o profeta Elias. E o seu tempo de descanso, seu tempo de recuperação, o preparou para essa fase do seu ministério. Isso nos ensina que mesmo quando nós estamos nos sentindo que não temos mais nada a oferecer, mais nada para oferecer para ninguém,
que está tudo acabado, mas não vale mais nada. Deus pode nos renovar, tá vendo? Deus pode nos renovar, pode renovar você que está com depressão. Deus pode te renovar, pode dar para você novas missões, novos projetos para a sua vida. E não tem idade. Para fazer a obra de Deus, levar a palavra de Deus, não tem idade. Qualquer idade, Deus usa qualquer idade. Né? Até no leito de cama, Deus usa a pessoa enquanto está respirando para falar da grandeza dele. Se você está, essa palavra é para você que está ouvindo esse áudio, que eu não sei onde vai chegar, mas é uma mensagem que está sendo gravada. Se você está lutando contra a depressão, saiba que Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Saiba que Deus ainda tem um propósito para a sua vida, para a sua história. A sua história ainda não acabou. Permita que Deus restaure as suas forças, que Deus renove o seu propósito no teu coração. Mesmo que o caminho pareça difícil, confie. Deus está trabalhando em você, através de você, para cumprir os seus planos. Né? A gente vemos aqui também a importância da comunidade. E apoio. Comunidade é quando tem mais pessoas. Né? Finalmente, aqui é importante a gente notar que Deus, ele não permitiu que Elias continuasse sozinho, porque Elias reclamou que estava sozinho. Deus não permitiu que ele continuasse mais sozinho. Deus fez o quê? Ele lhe deu Eliseu como companheiro e como sucessor. Isso nos ensina sobre a importância de termos pessoas ao nosso lado, especialmente em momentos de fraqueza, temos pessoas que possam nos ajudar. A Bíblia vai dizer em Reis, aqui, 1 Reis 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com 12ª, né? E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Eliseu tornou um companheiro fiel para Elias, ajudando em sua missão, que depois ele andou com o profeta Elias, e aprendendo com o profeta Elias. A presença de Eliseu foi uma fonte de apoio e de encorajamento para o profeta Elias, né, nos anos restantes do ministério do profeta Elias. Então, não enfrente a depressão sozinho, você que está me ouvindo esse áudio. Não enfrente sozinho. Arrume um companheiro de palavra de Deus, um companheiro que vai te ajudar, que é do bem, que tem sabedoria espiritual. Busque apoio na comunidade, busque alguém na comunidade de fé, amigos de confiança ou profissionais capacitados. Assim como Elias precisava de Eliseu, todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar a carregar os nossos fardos. Todos nós precisamos. Devemos compartilhar as nossas lutas com alguém. Alguém que possa caminhar lado a lado conosco, a orar conosco, a meditar conosco, a falar de Jesus conosco. Então aqui a gente aprende que a história de Elias é uma poderosa lembrança de que mesmo os mais fortes, podem enfrentar momentos de profunda depressão. Mas Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, pronto para nos sustentar, restaurar e renovar o nosso propósito. Se você está lutando contra a depressão, lembre-se de que Deus, o Todo-Poderoso, está ao seu lado, oferecendo para você descanso, oferecendo para você sustento, uma nova missão e companheiros para caminhar com você. Que Deus vai preparar alguém. Pede para Deus que Deus vai preparar alguém para andar com você. Permita que Deus fale com você, mesmo que seja em uma brisa suave, né? E confie que Ele ainda tem grandes planos para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra poderosa do Espírito Santo para nós e para aqueles que estão em depressão, enfrentando depressão. Quero orar aqui para entregar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, agradecemos porque Tu és um Deus que nos conhece profundamente e nos ama incondicionalmente. Tu viste, meu Deus, a angústia de Elias, cuidaste dele com ternura, com compaixão. Pedimos que faças, ó Deus, o mesmo por todos aqueles, meu Deus, que estão lutando contra a depressão. Que eles possam sentir Tua presença, ouvir Tua voz suave e encontrar descanso e renovação em Ti, Senhor. Dá-lhes a força, meu Deus, para continuar. Renova, Senhor, o propósito para com eles em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.